do conselheiro Rodrigo. Resolução 2019. Primeira é uma que você estava encaminhando hoje aqui. Eu estou encaminhando... Eu recebi uma só, essa da que institui a disciplina. Ah, tem outra aqui? Espera aí, tem outra sim, tem outra aqui. Ricardo, por favor, dê isso aqui para ela. É de primeira leitura, não é? Primeira leitura. Então, essas duas. Aqui, ó. Já tem outra aqui. Tem que dar uma para ela. Então, seriam as duas, Rodrigo? Seriam Uma de duas. instituir a disciplina da Comissão Permanente de Jurisprudência do âmbito do Tribunal de Contas. Onde é esse? Aqui. Tá? Tá. E essa outra que altera a Resolução Normativa 2/2014 para regulamentar a atuação. Essa segunda, ela surgiu de uma reunião posterior com o Ministério Público de Contas, em face, senhor presidente, da resolução normativa que institui e normatiza os procedimentos de alerta do Tribunal de Contas. Em um primeiro momento, o Ministério Público se manifestou no sentido de que não deveria participar dos procedimentos e, posteriormente, houve uma manifestação no sentido de que a instituição deveria, sim, participar, principalmente quando houvesse defesa da parte do gestor. Então, com a finalidade de fazer essa retificação para incluir a participação do Ministério Público de Contas, nós estamos encaminhando essa segunda proposta de normatização. A primeira proposta que encaminhei hoje trata da normatização, instituição e normatização da Comissão Permanente de Jurisprudência. Na verdade, essa comissão existe na prática no Tribunal, por ato de Vossa Excelência, é composta pela conselheira substituta Ana Raquel, por mim e pelo procurador Ricardo Schneider. Todavia, não existe uma normatização quanto aos procedimentos, e esse seria o nosso primeiro ato, nosso primeiro projeto para regulamentar a atuação da gente. Então, feitas as explanações, a gente solicita que seja feita a leitura. Resolução 2019. Institui e disciplina a Comissão Permanente de Jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Resolução Normativa 2019 altera a Resolução Normativa número 02, de 14 de maio de 2019, para regulamentar a atuação do Ministério Público de Contas nos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. Especificamente essa normativa que está sendo alterada, a 02/2019, eu queria deixar registrado que ela foi aprovada no dia 14 de maio do corrente ano e a sua publicação ocorreu no dia 7 de junho de 2019. Todavia, a Diretoria de Fiscalização Municipal, a Diretoria de Fiscalização de Pessoal, a DIMOP, ela teria até o dia 20 de junho para nos encaminhar esses relatórios para que a gente pudesse atuar na fiscalização dos limites de despesa com o pessoal, né? Porém, até a presente data, nós não recebemos nenhum relatório que pudesse dar encaminhamento a este procedimento. Doutor Rodrigo, permita-me uma parte. Senhor presidente, sendo assim, eu aqui já requisito as medidas administrativas competentes em relação ao comportamento ou à inoperância da diretora da DIMOP em função do que preconizado na própria regra de regência. E se não cumprido o prazo,
seriam tomadas as providências disciplinares necessárias, fazendo cumprir a resolução aprovada pelo Pleno deste Tribunal. Obrigado, senhor presidente. Tiração da Ana Raquel. Vamos fixar aqui os sorteios com ela. Quarto do artigo 5º da Resolução Normativa número 2 de 2019, a minha solicitação, senhor presidente. De repente, eu conselho só a resolução, por favor, o número. Resolução Normativa número 2 de 2019, Ok. publicada no Diário do dia 7 de junho de 2019. Obrigado. Ah, tá. Então, não sei se... Eu coloco. Eu coloco aqui, colocar em votação a resolução normativa que dispõe sobre o reconhecimento ex officio da prescrição do processo sancionatário do âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que já teve a quarta leitura. E foi feitas as alterações, né, conselheiro Rodrigo? Que estava já... O conselheiro já foi feita estamos votando ela agora. Houve a apresentação de uma emenda aditiva por parte do conselheiro Anselmo. Essa nós absorvemos ao texto da proposta. Posteriormente, após a quarta leitura, houve a apresentação também de sugestões por parte do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Nós entendemos que se tratava de uma emenda de redação, mas gostaríamos de colocar em deliberação, porque, de fato, as sugestões apresentadas pelo conselheiro Sérgio Maciel, elas são muito pertinentes, né? E o relator do projeto se manifesta favoravelmente a elas. Haveria só uma observação que mais coisa tola, mas se manifesta favoravelmente a ela, mas eu coloco para Vossa Excelência dar o encaminhamento se nós poderíamos aceitar essa proposta, tendo em vista que foi apresentada apenas após a quarta leitura, né? Se a gente puder deliberar com absorção, eu me manifesto favoravelmente. Só para complementar aí as palavras do conselheiro Rodrigo, a proposta que eu trouxe foi só questão de redação, não acrescenta nada e nem altera em nada, só foi mesmo uma, digamos assim, uma correção da redação proposta inicialmente. Colocando isso, vou colocar na votação essa proposta que foi colocada na quarta leitura. Acrescentava tempo aquele, botou aquele contas, todas procedentes, eu não entendi, né? E até fazendo uma consulta ao relator a respeito das alterações que, como não estão destacadas no texto, eu teria que fazer a comparação do texto original com o que está aqui encaminhado pelo conselheiro Sérgio Maciel. Mas o conselheiro Rodrigo já me alertou aqui que, na verdade, por inclusão de alguns vocábulos que não alterariam a filosofia
do que foi por nós discutido até a quarta sessão, onde há a possibilidade, inclusive, de se fazer as devidas sugestões. Eu aqui não verifico também algo que vá de encontro à questão da pretensão ou a prescrição da pretensão executória. Assim, com base nas informações prestadas pelo relator, eu não tenho nenhuma, pelo menos nessa leitura aqui rápida, nenhum obstáculo ao opor. Assim, já está em votação. Não, é só essa, se aceita ou não. Se aceita ou não. Eu aqui vou adiro ao entendimento do relator para que possamos fazer a análise do texto com alteração, uma modificação redacional sugerida pelo conselheiro Sérgio Maciel. Você concorda? Eu acredito que não vai trazer nenhum prejuízo e vai deixar mais claro a aplicação do procedimento. Restrição a aderir à sugestão de alteração da redação do conselheiro substituto, doutor Sérgio. De acordo com isso. Agora vamos votar a resolução como Tem dois textos, tem o texto original, né? E tem o texto com a apresentação, que realmente Então, vocês concordaram com as alterações, não nos votei, nós não concordou. Então, nós deliberamos que concordamos. Agora vamos votar a resolução ok. da aprovação. O texto é corrigido pelo relator, né? Exatamente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. A forma de decidir essa Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Rodrigo. De acordo. Estamos aprovada a resolução. E agora você vai fazer o sorteio do processo da conselheira Raquel e 3 processos do conselheiro Rodrigo. O impedimento foi de atuado no processo do conselheiro como auditor e do conselheiro como procurador de contas. Então, estamos tirando o nome da conselheira do primeiro voto. A Raquel votou. Mas ela substitui. Sim, sim. Não, os outros não. Votaram com a sugestão do Sérgio. Sérgio Ricardo, você parabéns. Assim, é o processo 10.085 de 2015. Agora, vamos tirar aí o Raquel e o Rodrigo. Esse aqui é o Rodrigo. O presidente me parece que a conselheira na Câmara entra 2 vezes no sorteio, né? Ana Raquel e Foi 2 vezes o nome dela, porque ela... Rodrigo, filho do Rodrigo. Então, nós temos o processo 15.103 de 2014. Maria Cleide, terceira. Processo de 14.314 de 2015. Maria Cleide.
processo 142 de 2015. Senhor presidente. Conselheiro Macleide. Estou sem pauta, presidente, para o dia de hoje. Não tenho pauta. Conselheira Selma. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, excelências, trago hoje o processo 4185 de 2008. É um processo que trata de uma auditoria entre nós, conhecida de forma equivocada como inspeção in loco, realizada sobre os atos de gestão da senhora Rossane de Melo Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Champreta, durante o exercício financeiro de 2005. Por meio do ofício 615 da Presidência, datado de 11 de dezembro de 2006, houve autorização para a realização da auditoria com o objetivo de inspecionar os documentos de receitas e despesas da Câmara de Vereadores na gestão da citada senhora. Da auditoria foi originado um relatório After-Fafon 54 de 2008, que apontou as seguintes situações: recebimento de diárias como complemento salarial e irregularidade na utilização das verbas de gabinete. Em decorrência da aposentadoria do relator originário à época, o conselheiro José Alfredo de Mendonça, o processo foi distribuído para a relatoria do conselheiro Otávio Lessa, conforme o despacho à folha 168. Os autos foram analisados pela então Procuradoria Jurídica do Tribunal, que emitiu o documento de número 68 de 2009, no qual foram elencadas diversas situações encontradas e, por fim, sugeriu-se a realização de diligência junto à gestora, ao ente, e que, por meio do despacho de folha 174, o relator autorizou a diligência, fixando o prazo de 15 dias para o seu atendimento. Assim, a Procuradoria encaminhou esse documento 68 de 2009, através do ofício 237 de 2009, ao senhor Josivaldo Porangaba Florentino, presidente da Câmara Municipal de Champreta, no exercício financeiro de 2009, sendo este notificado em 29 de maio do mesmo ano. Em 12 de junho de 2009, a senhora Rossane de Melo Teixeira solicitou prorrogação de prazo para atender a diligência da Procuradoria, processo 7324 de 2009, anexo a este processo 4185, tendo seu pedido deferido por mais de 10 dias, a contar do dia 18 de junho desse ano, conforme autorização do relator, a folha 181. Em 23 de julho de 2009, 23 de julho de 2009, o Pleno decidiu sancionar o senhor Josivaldo Porangaba Florentino pelo descumprimento da diligência emitida pela Procuradoria da Corte, concedendo 5 dias para a defesa e ou apresentação da documentação, contados da publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. Claro, para que prestasse os esclarecimentos, repetindo, justificativas a respeito dos achados da auditoria.
Em 14 de agosto de 2009, o senhor Josivaldo Morangaba Florentino encaminhou as suas justificativas e outros documentos que foram postados aos autos do processo já referido 7324 de 2009. Por fim, a Procuradoria emitiu o documento 1823 de 2012, concluindo pela irregularidade da presente auditoria, sobretudo em razão da ausência das prestações de contas das diárias concedidas à época e pela instituição das verbas de gabinete, que, segundo ela, a Procuradoria, nas suas palavras, são totalmente dispensáveis, porque não são imprescindíveis ao exercício da vereança e nem atendem ao interesse público. A senhora Rossana de Melo Teixeira, apesar de ter solicitado o prazo e este tendo sido concedido, não apresentou manifestação, apesar de ter tomado conhecimento da diligência. Das análises verificadas, excelências, no apontamento 1, no subsídio de vereadores. Informam os técnicos que a Resolução 48 de 2004, datada de 10 de dezembro de 2004, reajustou o subsídio dos vereadores para R$ 900 mensais. E aqui eu trago um quadro com 9 vereadores e sua remuneração anual, sendo que cada um deles receberia de subsídio R$ 10.800. Alguns tiveram diárias maiores do que receberam no ano de subsídio. Por exemplo, a exemplo da própria presidente, a senhora Rossana de Melo Teixeira, que recebeu de diária R$ 16.640, sendo que seu subsídio anual é de R$ 10.800, mais uma verba de gabinete comum a todos de R$ 4.200, e aqui faço as devidas totalizações. Então, no ano, gastos com vereadores de subsídios e diárias e verbas de gabinetes atingiram o valor de R$ 161.400. Justificou o senhor Josivaldo, embora a presidente à época fosse a senhora Rossane. Mas, como há informação nos autos, até por dever nosso de buscar a verdade dos fatos, aproveitamos as manifestações. Apesar de não ser o gestor do período auditado, justificou a situação afirmando que as despesas foram realizadas em obediência às dotações orçamentárias previstas no orçamento da Câmara para o exercício de 2005, não existindo, portanto, qualquer discrepância no tocante a excedentes. Da análise. De acordo com os artigos 29, inciso 6º, e 44, parágrafo único, da Constituição Federal de 88, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras em cada legislatura para a subsequente, observando-se os critérios e limites estabelecidos na Constituição, bem como na respectiva lei orgânica, compreendendo-se, evidentemente, a legislatura com um período de duração de 4 anos. A Lei Orgânica Municipal, constante nos autos, folhas 192 a 246, do processo 7324 de 2009, dispõe no seu artigo 23 que os subsídios dos vereadores serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal no último ano da legislatura para viger na subsequente, até 30 dias antes das eleições municipais, observados os limites e critérios estabelecidos na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Verifica-se, então, que a resolução em apreço 48 de 2004 respeitou a um só tempo esses dois instrumentos legais, a Constituição Federal e a própria lei orgânica do município, quanto à fixação dos subsídios dos edis, pois através de instrumento inadequado, resolução e não lei,
aumentou a remuneração dos vereadores em prazo também inapropriado, proibido por lei, em 15 de dezembro de 2004, ou seja, em data posterior ao período das eleições municipais que ocorrem no mês de outubro, quando, na verdade, pela lei, deveria ter sido, no máximo, até 30 dias antes desse período. E, evidentemente, por lei. Apontamento 2. Diárias. Há pontos técnicos que, com relação às despesas realizadas com diárias, constatamos que, durante o exercício financeiro de 2005, os vereadores Rossano de Melo Ferreira e Valdeci Simplício da Silva obtiveram valores expressivos se comparados com os subsídios, tratando-se de complemento salarial. Isso são os textos do tribunal que traz essa afirmação. O senhor Josivaldo novamente justifica, com o mesmo teor do item 14 que eu já li, que tudo foi feito em obediência às dotações orçamentárias previstas para a Câmara no exercício de 2005. Da análise. Nos autos, nas folhas 18 e 19, consta outra resolução, a 41 de 2003, que fixa as diárias aos vereadores e servidores efetivos do Poder Legislativo nos seguintes valores: para vereadores, para Maceió e demais municípios, como está nos autos, como as informações estão nos autos. Para Alagoas, vamos dizer assim, para vereadores e servidores efetivos, a diária seria vereadores 160 e servidores efetivos R$100. Para Brasília e outras cidades do país, vereadores R$200 e servidores efetivos 140. As folhas 80 a 166 dos autos constam as portarias que consideram diárias no exercício de 2005. No entanto, verifica-se que o valor unitário das diárias concedidas superam o que foi fixado naquela resolução, conforme demonstramos abaixo. Valores da época. O senhor José Laércio da Silva, servidor efetivo, recebeu 23 diárias para Maceió, num total de quase R$3.000, tendo recebido indevidamente a mais R$690. A servidora Josineide Alves Barbosa, também servidora efetiva, recebeu 8 diárias no valor de R$1.040, sendo R$250 em excesso. Maria Alice Rodrigues Holanda, servidora efetiva, recebeu R$180 em excesso. Maria José dos Santos, R$60 em excesso. Edivânia Maria da Silva, R$30. Josefa Maria da Silva, R$30. Rossane Melo Teixeira, vereadora e presidente da Câmara, para Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, recebeu 80 diárias, no valor total de R$16.640, tendo recebido, fora considerarmos 80 diárias, se muito ou pouco, R$3.850 a mais do que o estipulado no regulamento. O senhor Valdeci Simplício da Silva, vereador, 33 diárias para Maceió, tendo recebido R$6.840, sendo R$1.574 a mais do que o permitido. Marco Antônio P. de Vasconcelos, vereadores, R$144 a mais. Divaldo Tenório Holanda, vereador, R$48 a mais. Áureo Mazzoni Teixeira de Vasconcelos, vereador, R$192 a mais. Josivaldo Porangaba Florentino, vereador à época, R$96 a mais. E Antônio Pereira Florentino, vereador também, R$48 a mais. Então, excelências, nesse contexto, somando, houve
aí um recebimento de cerca de R$ 7.182 em diárias, de forma aí irregular, tendo em vista a resolução que trata do assunto, concedida aos vereadores e ditos servidores efetivos daquela Câmara em 2005. Nos autos não há informações, documentos sobre os gastos efetivamente realizados pelos beneficiários que receberam as diárias citadas, bem como quanto à parte excedente. Inclusive, a Procuradoria Jurídica do Tribunal, na folha 56 do processo 7324 de 2009, menciona a ausência da prestação de contas dos deslocamentos realizados, embora, repita, os montantes concedidos superaram o que estava estabelecido no normativo respectivo. De outro modo, apesar dos textos serem afirmados constar ser complemento salarial e até em alguns valores aqui superarem a verba anual, eu nem sei se o termo suplementar estaria correto, já que de diárias foi recebido bem mais do que ganhava anualmente o vereador. Mas, de qualquer forma, nos autos não há documentação que nos permita verificar, de fato, se houve mesmo essa suplementação salarial em diária dos vereadores, assim como dos servidores efetivos. Ficou prejudicada a nossa análise neste item. E o apontamento 3, das verbas de gabinete. Afirmam os técnicos que constatamos em loco que outra resolução, a 45 de 2003, dispõe sobre a criação da mesma, da verba de gabinete. No entanto, podemos observar durante nosso trabalho que esta Casa Legislativa não integra em seu espaço físico um local destinado ao gabinete dos senhores edis, ou seja, que de fato não existe gabinete. Portanto, observa-se que as despesas citadas não correspondem à redação da supracitada resolução, tornando, consequentemente, essas despesas ilegítimas. São as palavras da Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas. Na justificativa, novamente, o senhor Josivaldo Porongamba Florentino, vereador à época e presidente em 2009 da Câmara, afirma que todas as despesas para a manutenção dos gabinetes foram devidamente realizadas para a continuidade das atividades da vereança, aqui vou falar SIC, venerança, naquele município, cujos comprovantes estão arquivados na sede do Poder Legislativo. Análise. Quanto à afirmação dos técnicos sobre a inexistência de espaço destinado ao gabinete dos vereadores na sede da Câmara Municipal, não temos aqui como, de fato, ratificá-la. Pegamos as informações que entendemos como sendo fato, verdadeira, mas não há algo que nos dê essa certeza. A Resolução 45 de 2003, datada de agosto de 2003, dispõe sobre a criação das verbas de gabinete do Legislativo, cujo valor mensal foi estipulado em cerca de R$ 350. Segundo os artigos 2º e 3º do referido normativo, a verba poderia ser utilizada para custear serviços de telefonia, postal, telegráfica, locomoção e combustível, empréstimos e informática, bem como a assessoria jurídica, devendo-se obrigatoriamente prestar contas das respectivas despesas até o 10º dia útil do mês subsequente. Aqui a gente vê claramente que há uma forma de esquivar-se o presidente da Câmara, único gestor do órgão, das suas responsabilidades, que nada disso poderia ser feito sem autorização primeira do único gestor da Câmara, que é o seu presidente, ou a depender, a sua mesa diretora, mas que realmente deságua, reflete na gestão do presidente da Câmara.
foram constados nos autos diversos documentos que demonstram gastos com locomoção, utilizando essa verba de gabinete, tendo que os respectivos prestadores do serviço possuem sobrenomes idênticos com alguns vereadores, conforme segue. Aqui apenas trazemos a informação sem trazer outros juízos de valores. Aqui faço um pequeno destaque. Há um prestador de serviço, Albert Eide Tenório Porongaba, utilizado os seus serviços pelo vereador Henrique José Corrêa, mas existe um vereador naquela localidade chamado Josivaldo do Porongaba Florentino. O vereador Antônio Pereira Florentino utilizou um prestador de serviço, Maciel Pereira Florentino, que possui nome aí parecido com dois vereadores, Josivaldo Porongaba Florentino e Marcos Antônio Pereira Florentino. Por derradeiro, o vereador Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos também utilizou dos mesmos serviços do senhor Maciel Pereira Florentino, o mesmo sobrenome dos vereadores Josivaldo Porongaba e Marcos Antônio. Houve também diversas compras de combustível com a verba de gabinete. Nos chamou a atenção aqui, trago de forma amostral, evidentemente, alguns abastecimentos realizados, 2 em agosto de 2005 e 1 em dezembro de 2005, dos vereadores Edivaldo Tenório Holanda, que de uma só vez abasteceu 143 litros de combustível. O senhor Antônio Pereira Florentino, 136. E o senhor Valdeci Simplício da Silva, 130 litros de combustível de uma só vez. Excelências, a considerarmos que um carro de passeio comum, eu desconheço que algum de uma só vez possa abarcar em seu combustível, em seu tanque, essa quantidade de litros. Também chama a atenção, excelências, abastecimentos feitos no Alto Posto Ouro Preto, 12 cupons fiscais de abastecimentos, que os valores são irrisórios, mas que nos chama a atenção, porque os cupons fiscais estão nos autos. A emissão e o tempo de abastecimento. Há uma sequência de abastecimento feito, valor de 50, 15, 23, 15, 5 reais. Mas nos chamou a atenção foi o período, o tempo. 8 horas e 59 minutos e 2 segundos, e 42 segundos e 58 segundos. Uma outra, 9 horas, 14 minutos e 2 segundos, 9 horas, 14 minutos e 15 segundos. Ou seja, abastecimentos, embora com valores aqui pequenos, mas à época 50 reais, 15, 23 reais, abastecimento feito de forma, usar esse termo, supersônica, e numa sequência que, na verdade, trazemos aqui para ilustrar as peculiaridades deste processo. Não constam nos autos instrumentos, quaisquer procedimentos que subsidiem a contratação de veículos utilizados para locomoção, assim como para a compra de combustível. Eu trago aqui jurisprudência, entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da relatoria do conselheiro Humberto Bolzap, que peço licença para não citá-los, explicitando da irregularidade desses acontecimentos sem ter o normativo próprio, que no caso tem, mas sem obedecer o normativo, que é os gastos serem feitos de forma correta, o ordenador de despesa fazer o procedimento correto e, evidentemente, se prestar as contas obedecendo ao normativo que rege a matéria. Há também aqui
a citação pelo conselheiro de posicionamento, inclusive, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba quanto ao tempo que, na mesma toada, entende das irregularidades desse tipo de procedimento. Excelências, eu trago, por derradeiro, desculpem, ainda uma fala da Procuradoria Jurídica do Tribunal, que foi aproveitada, o serviço feito, que não são, entendeu que as despesas realizadas com as verbas de gabinetes foram dispensáveis, já que, segundo ela, não são imprescindíveis ao exercício da vereança e nem atendem ao interesse público, alegando-se, dentre outros motivos, que o repasse da verba de custeio aos vereadores descentraliza a competência privativa, as competências privativas do presidente da Câmara, que é seu gestor, o ordenador de despesa, que não há como haver essa terceirização ou essa delegação aos outros edis. Trago algumas determinações no intuito de que situações como essas não voltem a acontecer, no sentido que se observe o estabelecido básico, repetitivo, os critérios e limites estabelecidos na Constituição Federal e até na própria lei orgânica do município, quanto à fixação dos subsídios de vereadores, quer no tempo, quer através do instrumento e quer também respeitando o valor, haja vista que há vários limites para estes valores, inclusive um que faz relação com gastos de outros agentes políticos. Observar, excelências, na concessão de diárias, os normativos que tratam da matéria e a sua, quando há normativo vigente, regular prestação de contas. Talvez não em si do gasto das diárias, mas, na verdade, a comprovação do deslocamento que justificou a concessão daquelas diárias. E, por último, que as câmaras, a Câmara no caso, ela observe os procedimentos e a responsabilidade do ordenador de despesas quanto aos gastos, à aplicação dos recursos públicos pelaquela Câmara Municipal, respeitando os procedimentos previstos na lei geral e, assim, dando cumprimento à própria regra genérica constitucional prevista no artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal. Excelências, tendo em vista a situação aqui por nós analisada, as defesas, os argumentos, as informações, os dados constantes dos autos, eu trago o voto no sentido de que julguemos irregulares os atos de gestão da senhora Rossane de Melo Teixeira, em função desses 3 apontamentos aqui. Chama a atenção que não estou trazendo reprovação, porque a resolução de 2004 desobedeceu o que obrigava a Constituição e a lei orgânica. Estou tratando de 2005, mas estou aqui trazendo porque a concessão do subsídio e das diárias em valores ao que foi autorizado posteriormente. Ainda, excelências, que aqui sabemos que a resolução de 2004, eu vou aqui arriscar cometer uma tecnia, é ilegal e inconstitucional, porque essa fixação deveria ter sido feita por lei e não por resolução, já em 2004. Também imputando dano, excelências, dano a aquilo que está comprovado que foi concedido a mais de diária, superando o valor permitido.
Não se trata de concessão de quantidade de diárias, de mais dias, não, mas que de valores superiores ao que foi regulamentado. Então, aquele valor de R$ 7.000 que desobedeceu o normativo, eu, pela documentação constante dos autos, eu estou aqui imputando dano à senhora gestora da Câmara do exercício de 2005. E, Excelência, apesar do lapso temporal gigantesco, Vossa Excelência vão falar que é gigantesco e eu não teria argumentos para contra-argumentar que, de fato, é gigantesco, mas, ainda assim, a abertura de procedimento para verificação de outras situações danosas ao erário, tendo em vista a locação de automóveis e ao gasto com combustível. Senhor presidente, e os demais dispositivos de praxes, que é encaminhamento, se assim for aprovado, dessa decisão, a presidente à época, para as medidas que entenda pertinentes, informando do prazo recursal a que tem direito, querendo utilizá-lo, retornar processo ao gabinete do relator, cumpridos os dispositivos acima, para outras medidas que fizerem necessárias, inclusive a disposição dos interessados, e publicizar, se assim for, Excelência, o presente acórdão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, considerando as graves irregularidades detectadas no excelente voto do conselheiro Anselmo Brito, em especial a existência de diários sem prestação de contas e em valor superior ao fixado pelo normativo, considerando a utilização indevida de verba de gabinete e considerando, por fim, que houve um instrumento inadequado para a fixação do subsídio dos vereadores consoante a lei orgânica. Por tudo isso, o Ministério Público opina pela rejeição das referidas contas de gestão e também pela imputação de multa. Imputação de ressarcimento, imputação de débito, para que o gestor, à época, recomponha o patrimônio público lesado. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também não poderia deixar de mencionar que essas contas são bem interessantes para a gente, não é comum a gente analisar contas de gestão e para a gente acaba sendo também um aprendizado. Eu anotei alguns pontos que foram colocados pelo conselheiro relator, e que eu teria algumas dúvidas e também algumas observações a fazer, né? Especificamente quanto ao ponto 1, apontamento número 1, quando é mencionado que o subsídio foi fixado por resolução, né? Eu acredito, né, que a Constituição ela estabelece sim o instrumento normativo resolução como uma forma de fixação da remuneração dos vereadores. Eu fiz uma leitura aqui do artigo, do inciso 6º, do artigo... Estou colocando para discussão, mas talvez que não vá interferir no mérito da nossa votação. O artigo 29 da Constituição Federal, em seu inciso 6º, fala que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Ou seja, ele é fixado pela respectiva Câmara Municipal com exclusão da participação no processo legislativo do chefe do Poder Executivo, que normalmente ocorre quando existe projeto de lei, né? No projeto de lei ordinária, lei complementar, o chefe do Poder Executivo participa necessariamente, seja na iniciativa, seja no término desse processo legislativo, através da sanção. E a Constituição, ela é bem clara no inciso 6º, ao estabelecer que o subsídio dos vereadores municipais, de um modo geral, qualquer município, deverá ser fixado pelas respectivas câmaras municipais.
Então, a partir daí, eu acho que a doutrina, ela tem um entendimento, eu teria que resgatar isso através de leitura, mas me parece que a doutrina é pacífica em reconhecer a possibilidade, ou melhor dizendo, a necessidade de aprovação ser feita por qualquer outro instrumento normativo que não seja a lei, e no caso específico, um instrumento normativo que venha regulamentar a atividade interna da Câmara Municipal é a resolução, né? Resolução normativa da Câmara Municipal. Eu teria outros pontos a tratar que seriam referentes à divergência destas resoluções normativas, dessa resolução específica de 2014, para com a lei orgânica daquele município, né? Mas eu teria que pedir vista dos autos, e era algo que eu não queria fazer para não retardar ainda mais um julgamento de contas tão antigas, né? Contas de 2008. Eu fiquei com algumas dúvidas também com relação à verba de gabinete, quanto ao entendimento do conselheiro relator, se no entendimento dele as verbas de gabinete seriam indevidas, né? E aí seria um tema também bem interessante para a gente tratar aqui no plenário, quanto à possibilidade e à constitucionalidade de se conceder verbas de gabinetes pelas câmaras municipais, né? E quais os critérios, para quais finalidades, de que forma deveria ser regulamentada caso a gente venha entender que é possível a concessão de verbas de gabinete. Eu confesso que seria um avanço muito grande no que pertine a controle de gastos públicos pelo Tribunal de Contas quanto às câmaras municipais. E aí eu dou uma sugestão também ao plenário, que é algo que eu pretendo fazer a partir de então, quanto aos processos de consulta, não especificamente nesses processos individuais, mas em processos abstratos de consulta, em que tem interesse de vereadores ou de municípios, eu começarei a notificar a respectiva associação dos vereadores e a respectiva associação dos municípios alagoanos, para que eles possam funcionar como amigos da corte e possam vir trazer as contribuições para que a gente possa fazer, né, para que a gente possa fazer nosso juízo de valor, julgando quanto à possibilidade ou não da concessão desses benefícios, né? Enfim, são esses os apontamentos. Eu acredito que eu vou pedir vista dos autos. Devo trazer na próxima sessão, eu estou saindo de férias, mas na sessão subsequente eu devo estar trazendo o voto. Eu gostaria de enfrentar essas questões que são muito importantes e que a gente está enfrentando, talvez dentro desta composição, pela primeira vez aqui pelo Tribunal de Contas. Então, eu vou pedir vista, senhor presidente. Ok. Pedido de vista concedido para o conselheiro Rodrigo. Vou fazer algumas alterações pontuais de texto, e assim que estiver pronto, eu remeto a coordenação para que haja o trâmite correto para o gabinete do doutor Rodrigo. Senhor presidente, acredito que esse seria o meu único processo da pauta de hoje. Então, tá. Conselheiro Fernando. Tem processo pautado para essa sessão de hoje. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho um processo 6565/2013, que é um balanço geral da Prefeitura de Batalha. Eu percebi que eu preciso fazer uma diligência, uma citação do gestor quanto a um ponto específico que ele não havia sido citado. De modo que eu estou retirando o processo de pauta, irei pautar em um momento oportuno. Vou botar em. Ok. Conselheira Raquel. Também não tem processo pautado para a sessão, senhor presidente. Roberto. Sim, processo pautado, senhor. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente. Não tendo mais a pauta de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros,
e o nosso representante do Ministério Público. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, eu venho aqui, nos assuntos gerais, só sugerir, né, uma conduta